E a palavra de Deus diz assim no Salmo 119, versículo 175. Salmo 119, versículo 175. É o penúltimo versículo do 119. Diz assim: viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. É só esse versículo. Vamos orar. Jesus querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Estende a tua mão de poder e de misericórdia sobre nós, Pai. E que tu fales aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa mensagem que eu vou pregar hoje. Nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do homem e as 7 maravilhas de Deus. E eu vou começar falando um pouco sobre as 7 maravilhas do homem. As 7 maravilhas do homem foram escolhidas por 100 milhões de votos. A primeira maravilha do homem no mundo moderno é a muralha da China. De tão grande, ela é vista até do espaço. São 8.850 quilômetros de extensão. Realmente é uma grande maravilha do homem. A segunda maravilha do homem é o Coliseu Romano. Levou de 8 a 10 anos para ser construído. Era a glória de Roma e do Império Romano. Foi usado por cerca de 500 anos, do século 6 até 476 depois de Cristo. A terceira maravilha do homem, que a Verônica conhece bem, são as ruínas de Petra, Verônica e Vinícius, na Jordânia, com monumentos escavados na rocha. Tem 42 metros de altura, chama Cidade das Rochas. Uma pedra rosada que tem nela esculpidas figuras de mulheres, de cavalos, de soldados. A quarta maravilha do homem moderno é a Pirâmide do México. São 364 degraus, maia, no estado de Yucatán. Foi o centro político e financeiro da época. Chichen Itza, a cidade arqueológica maia. A quinta maravilha do homem fica na cidade que eu nasci, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma estátua feita em pedra-sabão, construída e inaugurada no dia 12 de novembro de 1931. A sexta maravilha do homem é Machu Picchu, que significa velha montanha. Na cidade proibida dos Incas, no Peru, a 2.400 metros de altura. A sétima maravilha do homem é o Taj Mahal, que significa coroa de Mahal. É a maior prova de amor que já existiu, a maior prova de amor do mundo, de um homem para com a sua amada. Com inscrições do Alcorão, a cúpula do Taj Mahal é costurada com fios de ouro. É um mausoléu e lá está enterrada a amada daquele que mandou construir o monumento. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu já visitei algumas dessas 7 maravilhas, tenho fotos em algumas delas, mas hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas de Deus. Essas foram as 7 maravilhas do homem, mas Deus também tem 7 maravilhas. E a gente poucas vezes fala nelas. A primeira maravilha de Deus é a sua glória. Glória ou honra, fama adquirida por obras, virtude. Lá em Números 14, 21, está escrito, a palavra de Deus diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Lá em Crônicas diz assim, anunciai entre as nações a sua glória. Lá em Crônicas 16 ainda diz, glória e majestade estão diante de Deus. Lá no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o
dele. O Salmo 104 diz: a glória do Senhor dure para sempre. Ezequiel teve uma visão com a glória do Senhor. Lá em Ezequiel 1, 26 a 28, e ele disse assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, ou seja, o arco-íris, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor, e vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Lá em Abacuque 3,3 diz assim: a sua glória cobre os céus e a terra. E lá em Apocalipse 21 diz: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua. Ele está falando da Nova Jerusalém. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a ilumina de dia e de noite, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em Isaías 6 está escrito que toda a terra está cheia da sua glória. Glória significa denso, pesado, completo. A glória de Deus é a visível manifestação de Deus. Mas espere aí, a maior revelação da glória de Deus é Jesus Cristo. Em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória é doxa no Novo Testamento, é perfeição manifestada no caráter de Deus, em especial na sua justiça. É Deus se mostrando pessoalmente. É por isso que Jesus Cristo é a perfeita encarnação de Deus, porque Jesus Cristo é Deus se mostrando em toda a sua glória. Quanto mais você se aproxima de Deus e percebe como Isaías, lá em Isaías 6, que Deus é santo, mais você enxerga as suas próprias imperfeições. Como Isaías disse lá em Isaías 6,5: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele teve uma visão de Jesus, mas você enxerga as suas próprias. Quanto mais você enxerga as suas imperfeições, mais você se arrepende das coisas erradas que você fez, e menos você se preocupa com os defeitos dos outros, mais você se preocupa em melhorar e em mudar, mais você se arrepende dos seus erros, porque Deus é santo. A glória de Deus é o ponto de unidade da igreja, é aquilo que une todos nós, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ao aceitarmos a Jesus, Ele é a nossa unidade, porque Ele nos reconcilia com Deus. E é por isso que a segunda maravilha de Deus é a sua santidade. Deus é santo. Santo ou kadosh é separado, dedicado a propósitos sagrados. Ele é limpo, moral e cerimonialmente puro. O verbo kadosh significa separar algo ou alguém para objetivos sagrados. Santidade é a separação de tudo que é profano, de tudo que corrompe. Deus é completamente santo em sua natureza, motivos, pensamentos, palavras, ações, modo, e que é chamado Kadosh, ou santo, ou Kadosh Israel, o santo de Israel. É por isso que está escrito lá em Levítico 19: Kadosh sereis, porque eu sou Kadosh. Ou seja, sejam santos, porque eu sou santo. Em 1 Samuel 2,2 diz que não há santo como o Senhor. O Salmo 89 diz: porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel é o nosso rei. Lá em Isaías, a visão de Isaías dos serafins, eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías 41 diz: o teu Redentor é o Santo de Israel. Em Isaías 57 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Lá em Oséias está escrito: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Em Zacarias 14 está escrito: naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. Em Apocalipse 15 está escrito: quem te não
teus juízos são manifestos. E por último, em Apocalipse 16 diz: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e o que hás de vir, santo porque julgaste essas coisas. A terceira maravilha de Deus é a sua palavra. Salmo 119 diz assim, 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, lê a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado. Ela não é um livro aberto para você ler de qualquer jeito e compreender de qualquer jeito. Olha o que o salmista disse. Isso aqui está muito claro. Desvenda os meus olhos para quê? Para que eu veja as maravilhas da tua lei. A interpretação do que está escrito ali, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode querer ler a Bíblia de qualquer jeito e achar que vai compreender o conteúdo da Bíblia. A maioria das pessoas, quando tenta ler a Bíblia, tem sono ou tem outro tipo de problema. Porque a Bíblia, Deus é um Deus santo. A Bíblia deve ser lida antes com oração e com reverência. Senhor, mostra o que está escrito nessas palavras. A palavra logos, transmissão de um pensamento, comunicação, palavra de explicação, elocução, discurso, revelação divina, conversa, declaração divina. Jesus é o logos ou o verbo vivo de Deus. E a Bíblia é muito clara porque ela diz que o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Aparece 177 vezes o vocábulo logos. A palavra é luz. 43:3 diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A palavra de Deus também é escudo. A sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus também é um justo juízo. O Salmo 119 diz: à meia-noite eu me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Muitas vezes nós não entendemos os segredos de determinados homens de Deus. Olha o que Davi fazia. À meia-noite eu me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Eu passei 1 ano levantando à meia-noite todos os dias para orar. Hoje eu oro antes de dormir, todos os dias. Mas durante 1 ano inteiro, eu todos os dias à meia-noite, estivesse eu onde eu estivesse, eu orava e agradecia a Deus quando eu li esse versículo. A palavra de Deus, se você ler, ela também é lâmpada. Está escrito aqui, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está à procura de luz? Você está à procura de saber aonde é que você está andando? A palavra de Deus é luz para o seu caminho. A palavra de Deus também é prata. Está lá no Salmo 12. As palavras do Senhor são palavras puras. São como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra de Deus é reta. Diz lá no Salmo 33, a palavra do Senhor é reta. No Salmo 105 diz que a palavra de Deus é santa. Estava lembrando da tua palavra, porque a tua palavra é santa. A palavra de Deus também é cura. Lá no Salmo 107 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Muitas vezes as pessoas me procuram e perguntam e procuram soluções para os seus problemas. Leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia com essa reverência que nós estamos vendo aqui. A palavra de Deus é puríssima. O Salmo 119 diz: puríssima é a tua palavra. A palavra de Deus é verdade. As tuas palavras são em tudo verdade, diz o Salmo 119, versículo 60. A palavra de Deus, diz a Bíblia, que ela é conhecimento. Lá em Provérbios 17 está escrito assim, ó: quem retém as palavras possui o conhecimento. A palavra de Deus também é boa. Lá em Isaías 39 está escrito assim, ó: boa é a palavra do Senhor. E outra coisa importante, a palavra de Deus permanece eternamente. Lá em Isaías diz assim: a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é alimento. E em Jeremias 15 diz
Lá em João 6 diz: Senhor, as tuas palavras são palavras de vida eterna. Lá em João 15 diz que a palavra de Deus limpa. Você quer estar limpo diante de Deus? Lá em João 15 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. Nós não precisamos de nenhum outro tipo de limpeza espiritual, irmãos. Nós não precisamos nos autoflagelar. Nós não precisamos fazer outro sacrifício. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos limpa. A palavra também enriquece. Lá em 1 Coríntios 1,5 está escrito assim: sede enriquecidos em toda a palavra. A palavra de Deus também reconcilia. Lá em 2 Coríntios diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. A palavra de Deus também é espada. Lá em Efésios está escrito que espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é porta. Quanta gente me procura semana: pastora, ora para que Deus abra uma porta para mim. Pastora, ora para que Deus possa fazer algo por mim. Lá em Colossenses 4,3 está escrito para nós orarmos para que Deus nos abra a porta da palavra. Ela é porta. Você quer ver portas abertas na sua vida? Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é porta. A palavra de Deus também é fiel. Diz assim lá em Tito: palavra fiel que é segundo a doutrina. Ela também é uma espada. Os teus inimigos estão tentando te derrotar. Você está se sentindo acuado. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A espada é a palavra. Ela é também fogo. A Bíblia diz que ela é martelo. A Bíblia diz que ela é martelo que esmiuça a aveia. A Bíblia também fala que ela é leite, é pão, é mel, é vida, mas sobretudo ela também é liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja romana não dava acesso da palavra de Deus aos fiéis. A palavra, ela não era dada ou oferecida aos fiéis da igreja romana. Os cultos eram em latim, para que o povo, para que os fiéis não entendessem. Nela tem o sangue de muitos irmãos, para que nós pudéssemos ter a Bíblia hoje. Muitos deram a sua vida por essa Bíblia. Essa palavra, ela transforma assassino em pai de família. Essa família, essa palavra, ela transforma um bêbado em servo fiel. Ela transforma um drogado em homem equilibrado. Ela transforma uma fonte seca em um oceano. Essa palavra tem poder. Essa é a terceira maravilha de Deus, é a palavra dele. A quarta maravilha de Deus é a sua onisciência. Onisciente é aquele que sabe tudo. Onisciência é uma qualidade do saber de Deus. Omni significa único. Deus é o único que sabe tudo. Deus sabe tudo da sua vida. Deus sabe tudo da minha vida. Só quem sabe tudo é Deus. Satanás, o diabo, ele não é onisciente. Só Deus, o Senhor, é que sabe. Ele é o único a saber tudo. Por isso, ele é o único que é omnisciente. A sua onisciência lhe permite saber tudo. Ele nos conhece. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Pedro disse a Jesus, quando Jesus perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Você pode se esconder de mim, você pode mentir para mim, você pode fazer o que você quiser, mas você nunca vai se esconder de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Ele é omnisciente, Ele é onisciente, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das suas tristezas, Ele sabe tudo o que acontece com você. É por isso que nós não temos um outro a quem recorrer, só Ele é onisciente, não há outro onisciente. É muito triste quando nós vemos pessoas recorrendo a outros que não
o único onisciente é Ele. A quinta maravilha de Deus é o ser humano. Ontem nasceu a Valentina. Todos nós somos a quinta maravilha de Deus. O ser humano que Deus criou para fazer parte da família dele. Que Deus criou para a glória do seu nome. Adão aparece cerca de 20 vezes no Antigo Testamento. E como homem aparece mais de 500 vezes. O termo nada tem a ver com o sexo masculino, mas tem a ver com o homem, como ser humano. Homem também é usado na Bíblia como Enosh, Ish ou Geber. O ser humano é diferente do restante da criação. O homem é um ser espiritual e não apenas um corpo. O restante é alma vivente. O cachorrinho que eu tenho lá em casa é alma vivente, mas nós somos seres espirituais. A capacidade e a habilidade nos dão responsabilidade perante Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos em harmonia com Deus e com toda a criação. Deus colocou em nós o sopro divino. Nós não somos imagem do macaco. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. O corpo humano é uma maravilha. Eu fico muito triste quando alguém fala de uma teoria que já ficou comprovada que não é a verdadeira, que nós nascemos primeiro assim, depois fomos nos desenvergando e ficando em pé. O ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano é tudo que há de melhor que Deus criou, o mais importante. O ser humano é aquele a quem Deus escolheu para fazer parte da sua família. Lá em 1 Coríntios 6 está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus. Homem ou Enosh, homem mortal, homem na sua fragilidade após a queda, homem na sua limitação e imperfeição, derivado do verbo anash, que significa frágil, fraco e triste. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu me surpreendi. O homem depois da queda significa frágil, fraco e triste. Por que triste? Porque depois da queda houve uma separação do homem para com Deus. E eu fico imaginando aquele homem que todos os dias tinha comunhão com Deus, que todos os dias falava com Deus, que todos os dias andava com Deus, e um dia ele foi desligado da presença de Deus, expulso da presença de Deus. Então o homem se tornou fraco, frágil e triste. Enosh é uma das 4 palavras principais da língua hebraica para homem. Se Adam significa homem como espécie, Ish significa homem como cidadão individual, Enosh significa homem como criatura essencialmente fraca, e Geber significa homem na posse de seu poder. Enosh aparece mais de 550 vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento. No Salmo 8,4 diz assim, que é um homem mortal, ou seja, que é um Enosh, para que tu te lembres dele. Aqui é a descrição exata daquele homem que é fraco, triste e frágil. E o salmista Davi, ele tinha perfeita consciência do que é o ser humano. Lá em Daniel 7,13 tem Bar-Enash, filho do homem. Esse sim é um termo messiânico. A sexta maravilha de Deus é o nome de Jesus. O nome de Jesus, lá em Filipenses 2, está escrito assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No Salmo 166 diz: cantai a glória do
assim: e lhe porás o nome de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é chamado de Deus forte. Jesus também é chamado de maravilhoso. Jesus é conselheiro. Ele é o Santo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele também é chamado de Leão da tribo de Judá. Ele é chamado de Raiz de Davi. Ele é chamado de Autor e Consumador da nossa fé. Ele é chamado de Verbo de Deus. Ele é chamado de Advogado. Ele é chamado de Um Caminho. Ele é chamado de Senhor de todos. O nome dele também é Eu Sou. Ele também é o Filho de Deus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é chamado de Sol Nascente. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é a única verdade. Ele é a pedra angular. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o reto juiz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a plena salvação. Ele é a guia de nossas vidas. Ele é a luz do mundo. Ele é o Criador. E por fim, ele é o Alfa e o Ômega. Ele também é chamado de Adão. Ele também é chamado de imagem de Deus. E muitos outros nomes. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Todo. Hitler vai dizer a Jesus que tentou criar uma raça pura, que tentou eliminar os coxos, os defeituosos, que tentou criar uma raça sem mistura. Ele separou 5 mulheres para reproduzir a raça, mas ele não conseguiu. Mas Jesus foi o primogênito de uma raça pura, de uma raça eleita para Deus, que somos nós, todos nós. O diabo, ele tentou escravizar as culturas, tudo por causa da promessa de Deus lá em Gênesis 3,15. Ele usou a mulher para trazer o pecado, mas da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. O diabo tem tentado humilhar, ferir e rejeitar. No entanto, como está escrito no Salmo 68, grande é a companhia de mensageiros. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Haverá um tempo em que Ele levantará mulheres para a grande colheita final. Deus está convocando pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações e de todas as idades. Essa noite eu fui acordada às 6 da manhã por Deus. E Deus me mostrou um monte de coisas. E uma delas é que o avião estava pronto para decolar. E eu via muitas pessoas da igreja. E eu alimentava as pessoas. A minha preocupação era alimentar. No sonho o alimento não era a palavra não, Salete, era comida. E eu dizia, meu Deus, a viagem é longa. Esse povo tem que comer o bom, que eu não comia não. Eu dava comida para os outros. E eu dava comida para um e dava comida. Meu Deus, aquele ali está sem comer. Aquele tem que comer. E o mais importante é que o avião estava prestes a decolar. E uma coisa muito linda que eu vi, muita gente com a passagem na mão, tudo prontinho, o passaporte pronto, a passagem na mão, tudo direitinho, tudo direitinho. E eu via que a hora estava